Boa noite. Agradecemos a Deus por mais uma semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá, a vossa mão direita. Item 19. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes. E antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião, no que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar mesmo os inimigos, se repelisse um infeliz, por ter este outra fé que não a sua? Que o socorra, pois, sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque se é um inimigo da religião, é o mesmo que fazer com que a ame, repelindo-o, faria que ele a odiasse. Acho que o Evangelho hoje, ele traz uma provocação interessante, porque o Espiritismo, eu já vi até entre os próprios espíritas, você encontra-se de pessoas dizendo que o Espiritismo é um misto de filosofia, ciência e religião. Ele é científico no sentido de que o Allan Kardec identifica a existência dos espíritos como algo natural e prova por meio da comunicação e da seriedade da comunicação dos espíritos. Aí é o aspecto científico. Tanto que essa semana, próxima passada, muitos estão falando muito de espiritismo por aí pelos jornais, e uma pessoa que me perguntando como era, e eu achando estranho, e teve ao menos uma pergunta me foi feita, se o Chico Xavier era um paranormal, e se quem recebe espírito é paranormal. Eu disse, dentro do pouco que eu conheço, quem é médium é normal. Porque o aspecto científico do Espiritismo é esse, é dizer que é natural a pessoa nascer, crescer e desencarnar e depois o espírito continuar. E esse espírito que continua com a sua personalidade, ele se comunica. Todo mundo tem um tipo de mediunidade, com uma função específica e com uma lição ou lições específicas. E algumas pessoas têm um contato mais direto e compreensível com os espíritos. Normal, não é paranormal, é dentro das funções do corpo. Como tem gente que tem uma desenvoltura melhor para tocar um piano, outros que não conseguem tocar instrumento algum. Tem gente que sonha em ser um jogador de futebol, joga a vida todinha, mas nunca consegue. E tem gente que tem o que a gente chama de dom. Então é um dom que todos nós temos, em graus variados. A mediunidade mais falada, mais conhecida, é a da comunicação direta. Ela se destaca, não quer dizer que ela faz daquela pessoa alguém anormal, ou que é do lado, paranormal, do lado do normal. Não é. Grosso modo, dizer anormal ou paranormal é a mesma coisa, que é ao lado da normalidade ou fora da normalidade. Então, nós não vemos isso nesse aspecto como um paranormal. No aspecto filosófico é que se trabalha as leis da vida. Existe uma verdade, existe um eixo
existe um princípio mental, para nós chamamos ele de Deus, que é o que cria todas as coisas. E desse Deus, para alguns não usam mais a palavra Deus, usam verdade. Em alguns momentos até o próprio Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos orientais chamam o Dharma, é a lei natural de todas as coisas. Nós no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, tem as leis naturais. Aí vem lei de amor, lei de justiça e outras mais. Então, nós acreditamos que tem leis que são intangíveis, imutáveis, dentro da verdade, emanam da verdade, ou seja, nunca vão receber uma transformação, porque a verdade não muda, e nós devemos segui-las para nos tornarmos espíritos melhores. Basicamente, aí você encontra o aspecto filosófico, ou seja, você tem uma verdade, uma sabedoria, uma sofia, e você procura se filiar, filos, a ela. Você entende que tem um Deus, dele emana uma verdade, que tem leis que não mudam, são leis naturais, não mudam nem com o tempo, nem com o espaço, nem com a condição das pessoas. E você, identificando que essas leis não vêm da própria matéria, não são uma criação dos próprios homens, que tem um princípio mental, um Deus, que criou tudo, inclusive essas leis. Você se filia a essa sabedoria, filosofia. Aí o aspecto filosófico. Era uma decorrência. Se você acredita nos espíritos, que nós somos espíritos, que a morte não existe e que existe um Deus, e o Kardec prova a questão dos espíritos com o aspecto científico. Mas desse Deus e desses espíritos mais evoluídos vem a revelação. O espiritismo seria uma nova revelação. Está lá em João. E essa revelação, você se filiar a ela, dessa sabedoria. E isso vai mudar o seu estilo de vida, o nosso estilo de vida, quando a gente resolve ser amigo dessa sabedoria. Ser amigo no sentido de querer conviver com ela, de querer entender melhor, de querer fazer com que ela seja parte de nós, parte da nossa vida. É o aspecto filosófico da doutrina espírita. E alguns espíritas questionam a existência do caráter religioso. Eu não me filio a essa corrente. Outro dia, inclusive, falei no Paulo Estevão, com base num texto do Allan Kardec chamado Espiritismo é Religião. Eu entendo que ele ali também compreende que é. Mas o próprio biógrafo brasileiro dele, o Souto Maior, ele comenta aquele capítulo dizendo que ali o Kardec está dizendo que não é uma religião. Engraçado, né? Cada pessoa vai fazendo a sua leitura. Mas eu sou desse grupo que acredita que espiritismo é tríplice: filosofia, ciência e religião. Agora, ser religião no espiritismo, ou para o espiritismo, no modo em que nós acreditamos, quer dizer que é uma religião de convergência, que ela não tem dogmas, ela não tem chefes. Os próprios espíritos recomendavam não grandes centros, pequenos núcleos dispersos por aí. O espiritismo, ele adere a praticamente tudo que tem a ver com seguir o caminho da sabedoria, seguir o caminho do bem, porque as leis dele, eu já identifiquei em várias religiões, ele não diverge, ele converge. Por exemplo, tem trechos totais, por exemplo, desde o Egito, de Hermes Trismegisto, você tem lá o princípio da correspondência, o princípio da causa e efeito. 2.700 a.C., você vê
os diálogos do Buda no Dhammapada, 600 anos antes de Cristo, você vê espiritismo perto, porque é uma linguagem, é um momento novo, que vai fazer um apanhado de tudo, entre Oriente e Ocidente, do que é verdade, ou seja, o que é verdade se repete. Fui ver também que o budismo, o Buda é indiano, você vê na China, o Lao Tse com o Tao Te Ching, você lê também, não vê tanta divergência, você vê muita convergência. Você vê o catolicismo, o protestantismo, aí que você vê mesmo, porque o espiritismo, eminentemente, ele segue um eixo cristão. Perguntaram, inclusive, ao Chico Xavier uma vez, e eu vi isso na biografia dele, ele contando para o Bacelli, perguntaram quem seria Buda, quem seria Krishna, e ele diz que os bons espíritos não os negam, pelo contrário, eles dizem que não, a gente não entenderia, porque a gente fica querendo colocar numa gradação de posições, mas eles são auxiliares do Cristo, o que nós conhecemos. E o Cristo, para nós também não é Deus, é um espírito de uma envergadura altíssima, que continua evoluindo, só que em esferas e descrições que nós não conseguimos acompanhar. Para nós é o ser mais perfeito que já pisou nesse planeta. Então o Espiritismo, ele é de convergência. Por que a gente está falando isso? Porque o Evangelho está falando de beneficência exclusiva, como se você excluísse o outro. E eu entendo quando há uma grande parte de pessoas espíritas que negam o caráter religioso do Espiritismo. Por quê? Porque muitas religiões são xenófobas, no sentido de exclusivo, afasta o outro. Quem não é espírita, então não presta. O certo é o Espiritismo, aí quer convencer, não é. O Espiritismo, ele traz os delineamentos numa linguagem para pessoas que já estavam em regra duvidando de praticamente tudo, precisavam de muitas respostas, num modelo ocidental de resposta, muito objetivo, e o Espiritismo traz isso, uma vastidão de objetividade, uma vastidão de livros, uma doutrina muito longa, muito extensa, para exatamente quanto quem tem dúvida, quer saber, vem estudar. O que ele faz, a meu ver, ele traz um detalhamento de vários símbolos usados em todas as outras religiões, por isso que ele converge. Então ele é religião, a nosso ver, não no sentido de excluir ninguém, é no sentido apenas de ser religião, no sentido de religar-se. Religião é religar-se, é religar com Deus. Ele traz essa proposta de nos trazer do mundo da matéria, nos faz uma provocação de contraste para a gente relembrar que existe Deus, que existem os espíritos, que a morte é só uma passagem, que curtir a vida não é curtir a matéria, mas usar a matéria para que ela sirva ao espírito. Isso nos dá uma religação. Então, beneficência exclusiva aqui está muito ligada a essas questões. Houve inclusive essa semana, e eu tenho refletido muito, mas acho que hoje eu dou uma parada nisso. Até vi vários documentários, não só as respostas e matérias do momento, sobre um determinado centro espírita aqui no Brasil, que tinha um médium muito conhecido e que está tendo alguns problemas. E eu fiquei meio intrigado com a quantidade de mensagens nos grupos espíritas renegando. Isso nos causa uma reflexão, porque de novo nós não somos espíritos perfeitos, não podemos julgar nem condenar, não podemos dizer que faz ou que não faz, mas nós podemos dizer que se faz, se erra, Deus não abandona ninguém, não interessa o tamanho do erro.
Ao menos o que eu vejo nos textos espíritas, não sei se o Sérgio está lendo diferente, eu acho que vê a mesma coisa. O Clarencio, lá no livro Nosso Lar, uma senhora veio falar e ele diz: eu não julgo nem condeno. Isso me marcou muito. Ele diz: não julgo nem condeno. O espírita, dentro do que eu tenho visto da doutrina, ele não procura culpados. A pessoa tem que assumir a responsabilidade. Aqui nós entendemos que existe uma lei de causa e efeito, e que cada boa ação, mesmo que seja num pensamento, numa oração, ela volta para nós. E cada má ação, mesmo que seja no pensamento, ela vai abrir uma porta que nós vamos ter que fechar um dia. É isso. Então, quando começa essa questão de partição, eu fico olhando. Quem quer entender espiritismo como religião, e eu entendo assim, mas não como divergência. Não somos os puros. E dizer não somos os puros não quer dizer, não representa, não significa que a gente tem prazer em ser errado. A gente acredita que existe uma lei de justiça. Errou, repara. O livro O Céu e o Inferno fala inclusive que arrependimento não resolve. Abriu, fechou. Errou, repara. Seja nesta encarnação, ou em outras, ou e nesta, e em outras. Porque já vem reparando. E Deus é tão misericordioso, não despreza ninguém, que a cada dia que nós nos instigamos a retomar o caminho do bem, a nos religar com Deus, Ele abre a porta e dá a oportunidade. E às vezes eu não consegui ler nenhum texto dos grupos. Todo. Eu começava, ai, por que isso, por que aquilo? Como? Ah, então quando está bem, faz um grande nome, bandeira. Erra, você não é mais espírita não. Hã? É uma reflexão. Quando eu comecei a ver isso, comecei a refletir em mim, como eu tenho realmente, na minha condição de espírito imperfeito, a língua boa para condenar os outros. Quando eu condeno, eu quero logo que morra, que se acabe, que se afaste, que pague na minha frente, mas eu não sou Deus. Agora eu acredito em Deus e sei que Deus é infinitamente justo, infinitamente bom. Isso eu acredito. Está vendo como a beneficência exclusiva acontece dentro do Espiritismo? Se nós não nos policiarmos, de novo, nós não passamos a mão, não. Quem somos nós? Nós só podemos fazer a nossa parte. Quem julga é Deus. Quem abre a porta de reparação é Deus. É aí a porta da felicidade, reparação, com dor. Ah, mas se a pessoa se compraz no erro dela, acha bom, se acha poderosa, rica, aí ele está abrindo uma portinha de sofrimento. Isso é ser espírita. Existe uma lei, existe um Dharma, que passa todas as nossas imperfeições em correção, ponto. E não interessa se é um espírita, se é um padre, se é um drogueiro, como a gente costuma chamar aqui em Fortaleza,
ou se é um político. Não interessa. Nos interessa para quê? O que nos cabe é fazermos a nossa parte. Frase do Chico com Emmanuel: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Quem acerta, abre as portas da felicidade. Quem erra, abre as portas da dor. Ponto. Você abre a sua porta, eu abro a minha porta. E eu que entrei pelo cano e abri a porta, eu que fecho a porta ou saio pelo cano. Então, quando acontecem episódios, e quando esses episódios são comprovados, a gente já está vendo a porta do sofrimento e da dor aberta. Mas não precisava nem a gente ver. A não ser, que aí é o que é a análise que eu tenho feito comigo, que eu não posso criticar também ninguém. É olhar e dizer, olha, vigiai e orai, porque todos nós somos espíritos imperfeitos. O maior trabalhador pode cair. Vigiai e orai. Chico, com 80 anos, falei isso, vivo repensando isso. Ele disse, eu estou velho. Ele que se dizia um animal cativo. Disse, Emmanuel, e o senhor me trata com tanto rigor? Ele disse, Chico, porque às vezes na última volta vem os maiores desafios. Se alguém erra e a gente vê, eu acho que a mensagem que tem para nós não é condenar essa pessoa. Eu acho que a mensagem está dizendo o quê? Lembra? Você, ali é um homem, ali é uma mulher, e você é um homem, ou você é uma mulher. Ali cai, você cai também. Lembre disso. Para que lembrar disso? Para você continuar atento, vigilante, orando, trabalhando, mantendo a humildade, pezinho no chão, sandália da humildade. É para isso. Eu acho que quando um escândalo ele vaza para as pessoas, ele tem no mínimo duas funções. Uma é mostrar para as pessoas que nós ainda somos espíritos imperfeitos e que nós nos coloquemos no lugar delas. E possamos dizer, olha, é mesmo, né, pai? Olha aí, como ser humano, neste planeta, um espírito imperfeito, posso falhar. Ou eu posso ir por outro caminho. Dizer, vejo uma situação e saio condenando. Tem gente que não tem nem prova ainda, já saiu botando vídeo, olha, eu bati uma foto com essa pessoa, mas é porque eu fui lá na cidade. Como é? Quer dizer, quando a pessoa está bem, você vai na cidade, é uma promoção, bate foto. Tá mal, olha, eu me enganei aquela foto, ó. Como é isso? Isso é cristão? Não conheço. Não conheço. Olha a história do filho pródigo. Olha a história de Judas. Eu não lembro qual foi dos textos do Chico. Olha, Judas questionava a posição do Cristo. Vendeu, né? Entregou Jesus por 30 moedas de prata. Deu um beijo no rosto dele para identificá-lo para os soldados quem era o Cristo. Dizem os espíritos que na hora que o Cristo vai crucificado, diz que o céu se abre e vem um conjunto de anjos para ficarem com ele naquela passagem. Na hora que eles vêm se aproximando, diz que o Cristo olha para eles e disse, e Judas, corram lá. Olha como parece com a gente, espírita. Quando um espírita cai, a gente diz assim, está vendo, não sei o quê, porque nós temos inveja.
tem que assumir isso. Estava bem, ninguém falava, nem louvava. Está mal, todo mundo fala, condena e expulsa. Não é? É como? Jesus, crucificado, apanhou, injuriado. Na hora que os anjos vêm, o que ele diz? E Judas? Aí os anjos dizem, olha, ele está para cometer uma atrocidade, que ele se enforcou. Eles corram lá. É como se para o Cristo, não era para os anjos terem descido para ele não, era para correr direto para Judas, que talvez tivesse corrido em tempo, ele não tinha cometido suicídio. Mas aqui é assim. A gente está falando todo dia que é espírito imperfeito, que erra, não para se comprazer com o erro, para tentar o quê? Vigiar e orar e melhorar e não vacilar. Mas na hora que um cai, a gente taca logo a língua, não presta, afasta, não é isso, não é aquilo. Imagina se for de outra religião. Paulo Estevão, a passagem mais linda que eu acho daquele livro, porque Paulo era um grande orador, e Estevão também, só que Paulo não tinha aderido ao cristianismo, e Estevão tinha. Dizem que Estevão foi o primeiro santo reconhecido da igreja católica, e Paulo, como um dos homens lá do Sinédrio, vai apedrejar Estevão. Conta a história que na hora que a pedra começou a cantar em Estevão, o próprio Cristo desceu ao lado de Estevão. Cristo. Olha como era Estevão, viu? Na pedra começou, Estevão não sentiu nada. Quando ele viu Jesus, ele disse que olhou para o Cristo e disse: mestre, eu não condeno esse homem. Antes que Cristo falasse, ele tocou logo outra frase. Ele disse logo: mestre, eu quero ter um pedido. Olha, ele levando pedrada em corpo, e o Espírito conversando com Jesus. Disse: mestre, eu quero ser o mentor espiritual desse rapaz. Qualquer um ia pensar: como é que pode? Agora que ele vai estar em espírito, poderia perseguir, poderia isso. O outro está errado, esse está certo. E ele olha para Jesus em espírito, quer dizer, no auge da força dele. E ele começa logo perdoando o rapaz que está apedrejando ele, que humilhou, desacreditou, desmoralizou, e pior, pede para ficar ao lado dele no resto da vida. Eu achei interessante uma palestra do Haroldo, ele até ri, me lembro muito, que ele diz assim: parece um caso interessante de troca de mentor espiritual encarnado. Porque Jesus permitiu. A gente ainda não tem explicação como é que ficou isso. Mas que Estevão passou a ser o mentor espiritual de Saulo de Tarso, passou. Não sei, quem lembra aqui do livro Paulo Estevão, confirma essa história. Não foi assim, errou, ei, não sei o que, você não é, fulano de tal disse que ele não é, que não pertence. Mesmo que não fosse, nós somos irmãos. Não é assim que diz? Irmãos em Cristo. Qualquer um que progride, nós nos alegramos. Qualquer um que cai, nós nos entristecemos. Porque é meu irmão que erra. Assim é o cara que está no manicômio judiciário, é o pedófilo, é o bandido, é o matador. Porque foi o que Cristo disse lá no Boa Nova, quando os discípulos começaram a questionar a posição de quem era ruim e quem não era naquele tempo. Jesus disse: os homens antes de maus, eles têm medo. Pronto. Então a gente leva, você vai estudar aí esses grupos, terapia do espelho, as questões psicológicas. Você vai ver que muito do que a gente faz dos erros tem muito a ver com
situações vividas pela nossa criança interior, dificuldade da nossa infância, todo mundo já sabe disso. Você vai para a terapia, ele identifica isso. Então gerou uma pessoa que ela erra, ela tem medo, ela tem distorções. Antes de qualquer coisa, ela tem uma doença chamada imperfeição, que gera o medo, e que vai gerar condutas erradas. O filho que diante de às vezes de uma família disfuncional, entra no mundo das drogas, bate na mãe, rouba a casa, não é de confiança de ninguém, Deus o livre, né? Uma pessoa dessa dentro de casa, mas tem, muita casa que tem. A mãe não tem como cuspir na cara dele e dizer, você não é mais meu filho. Ela olha para ele todo dia, chora todo dia, e não tem como desamparar o filho que é filho. E esse é o amor que eu acho que é trabalhado na beneficência exclusiva. Não é para ser exclusivo, quem ama, ama. Quando qualquer um errar, seja alguém de uma facção, ou alguém líder espiritual, ou alguém que não tem o menor reconhecimento, para Deus todo mundo é igual, irmão. E não é a hora de estar, chutando, é a hora de estar orando, para que aquele que erra compreenda o tamanho do seu erro e pense em reparação. E se um dia ele estender a mão pedindo ajuda, que a nossa mão possa estar lá para ajudar. Mas acho muito difícil alguém que tem a casa toda estruturada em certas paredes, que as paredes negam o próprio chão. Isso é uma beneficência exclusiva. Então não tem santo no Espiritismo, nem na terra. De regra, nós somos espíritos imperfeitos. O que é isso? Temos todas as orientações para o bem e nos desviamos. Mas Deus está lá dizendo o quê? Venha, meu filho, de volta que eu estou aqui de braços abertos. De novo, é diferente ter vergonha de ser despudorado. Vergonha chamo você para fazer uma coisa boa e você tem vergonha. Pudor chamam você para fazer uma coisa errada e você se envergonha, faz, mas não gosta de ficar dizendo por aí que cometeu o erro. Quantas vezes nós já não ficamos falando coisa errada que a gente fez? Despudorado. Não temos pudor, porque se a gente tivesse pudor, a gente sabia o que é certo. Às vezes a gente não tem vergonha de fazer o que é certo, às vezes a gente tem vergonha de fazer o que é certo. E tem coisa que é errada, que a gente faz, às vezes, e tem vergonha. Quando a gente tem vergonha de fazer uma coisa errada, como é o nome disso? Pudor. E outras coisas erradas que a gente faz e que a gente se compraz, conta em mesa de piada. Ah, eu sou assim mesmo, né? Despudorado. Então é bom começar ao menos a entender o que é pudor. Se erra, não se compraz no erro. Entende ao menos que está errado e assume, reconhece tua impotência, nossa impotência para com Deus, e diz: Pai, perdoa, nesse momento eu não tive força, mas na próxima eu não vou, e eu sei que existe uma lei chamada lei do progresso. Ontem eu era pior do que hoje eu sou melhor do que ontem, e amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Pai, eu errei, mas eu não me comprazo no meu erro. É isso que importa, a meu ver. Lembro demais da pessoa dizer que o Chico Xavier vivia andando em cárcere. Dia de Natal ele ia para os presídios, prisão, visitar os presos. Aí a pessoa chegou: Ei, Chico, lá é cheio de obsessores, né, Chico? Tu não sai todo pesado não da prisão, Chico, da cadeia? Não vi isso, meu filho. Você viu?
Não, eu acho. Ó. E o que é que você vê lá, Chico? Mães. Sabe o que é que está cheio dentro da cadeia? De mãe. Ele disse assim, eu acho que o obsessor já fez tudo para deixar aquela pessoa no fundo do poço ali dentro. E aí, vai o que mais? Mas a mãe não abandona ele. A mãe dele está lá todo dia com ele. Mãezinhas desencarnadas acompanhando seus filhos no presídio. Aí, olha, aquele médium dizendo que ali ele estava tendo uma comunicação séria. Ele estava fazendo um animismo, se auto-flagelando. Ai, meu pescoço todo doído. Ai, meu braço, ó, todo doído. Aqui é porque era o cão aqui dentro. Que cão, rapaz? Tinha a mãe. Você levou. E como lá as mães não quiseram receber o cão que você levou, voltou com você. Como? E aí a gente pega, olha, o texto é pequeno, a pergunta é essa. Ó. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir. De novo, nós somos irmãos. E todos somos irmanados neste planeta por uma coisa chamada imperfeição. Não devemos julgar, palavra de Jesus. Na verdade, todo mundo é espírita. Por quê? E de regra, somos espíritos. Conversa, fulano erra, não é espírita, é espírita. Quem é que não erra? Bora, pega as pedras aí, tá aí o risco. Isso é antigo, bora, quem vai aqui? Que eu tenho quase 100% de certeza que se tiver um anjo aqui, se ele já tiver cumprido a prova, ele desencarna agora, mas eu acho que não tem anjo. Deus é tão justo que se você pensou várias coisas ruins e uma coisa boa, ele separa a boa e guarda na gaveta da coisa boa. E as ruins, ele vai ensinar até você não entender mais como você entendia, que foi o seu entendimento errado que lhe levou a errar, porque começa no pensamento errado para ter uma atitude errada. Então eu acho que a reflexão, quando alguém erra no espiritismo ou em qualquer canto, é para ser o quê? Olha, é para fazer o quê? Olha para ti, se enxerga naquele que errou, mas a gente só quer se enxergar em quem, isso aí? É em santo. Tem santo não, gente. Nós não podemos, nós não temos moral, a palavra é essa, nós não temos moral para isso. Se fosse assim, a gente dizia o quê? Que Adolf Hitler estava onde? Do inferno com uma banda, e não está. Foi bem zelado, dizem os bons espíritos, que passou, vai reparar tudo, está reparando. Que na primeira encarnação que ele teve que vir, ele veio completamente louco. Por quê? Porque era tanto obsessor, gente, querendo se vingar, que não dava para fazer uma proteção adequada, e nem no plano espiritual. Ele veio e ficou completamente travado, não tinha o que fazer. Totalmente deficiente, mentalmente deficiente, fisicamente sem se mover. Isso não dá nem para dar uma queda, que ele não se levanta. Mas Deus não desampara ninguém. Ninguém. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos, olha aí, palavra do Evangelho, para qualquer religião, imagina dentro do Espiritismo. Não podemos excluir ninguém, e muito menos quem errar, porque todos nós somos irmãos, espíritos imperfeitos, que recebem a mensagem do que é bom e muitas vezes tendem para o erro.
E quando vermos, concluindo, alguém que erra, de qualquer religião que seja, temos que fazer o bem. Como? Orando, isso é fazer o bem para ele. E por nós nos enxergarmos neles, porque nós também somos passíveis de cair. E quanto mais consciência a gente tem disso, com mais cuidado a gente anda. Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado.